Então, quando estiver orando por Pergamino, apresente a família missionária, não somente em Pergamino, como também em Colón, que temos a missão, a igreja em Alagoas tem a missão em Colón também, o missionário Rafael, estamos lá fazendo a obra do Senhor. Então, meus queridos, eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me tem dado de estar ao lado do meu pastor Wilton, ao lado da igreja aqui em Arapiraca. Tome vossos assentos. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, para mim é uma dádiva do céu poder rever também o nosso irmão, pastor Leonilson, é um conterrâneo ali de Penedo, não é? Glória a Deus. E ele saiu de Penedo dizendo que ia vir para Arapiraca para buscar fogo, mas trouxe o fogo para cá e ficou com fogo aqui. Veio passar uma chuva e parece que a chuva nunca estiou e está sempre chovendo aqui em Arapiraca que ele ficou. Pastor Leonilson é uma bênção, glórias ao Senhor, sua família também. E louvamos a Deus pela oportunidade. Queridos irmãos, eu gosto muito de louvar ao Senhor e eu pediria aos músicos, se possível, me acompanhar com esse louvor. Nós já estamos em um momento de adoração. Nós somos um adorador. Desde já quero pedir aos irmãos a compreensão se algumas palavras nos fogem, porque já são 4 anos que estamos ali na Argentina e 4 anos que não retornamos ao Brasil. 4 anos ali falando sempre o espanhol com a família e chegamos aqui. Estamos assim um tanto apertado com a questão do idioma. Foge algumas colocações, mas os irmãos irão entender. Eu pediria aos músicos que me dê aí, por favor, um dó maior. Tu estás aqui, Espírito Santo, tu estás aqui. Te dou graças, Jesus, te dou graças, aleluia. Como é bom estar em casa, irmãos. Como é bom estar em um culto aqui na nossa igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu posso dizer o que Jesus disse na leitura oficial. Glória a Deus, eu desejei muito estar convosco. Glória a Deus. 4 anos ali na Argentina. Pastor Wilton sabe muito bem como é os cultos na Argentina. Eles são um povo animado, mas esse calor, esse fervor ainda falta. Orem para que Deus possa levar esse fervor espiritual para aquela nação, para aquela população tão carente de Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar naquela cidade, fazendo a obra do Senhor, junto à minha família, meus filhos, minha esposa, que temos dedicado todo o nosso tempo para fazer aquele trabalho, um trabalho muito sofrido, mas a mão de Deus está sobre nós. Glória a Deus. E nesses 4 anos, abrimos uma congregação, e o Senhor tem feito prosperar aquele trabalho. Estabelecemos trabalho com crianças e adolescentes e crianças carentes do bairro. Glórias ao Senhor. E a boa mão do Senhor está nos guiando, nos conduzindo e entrando em alguns lugares ali. Ore para que o Senhor possa nos entregar as portas grandes daquela nação. Glória a Deus. Tenho muita vontade de expandir o reino de Deus, mas enquanto a situação econômica do país não melhora, a gente não pode fazer muito, mas o que Deus nos dá para fazer, temos feito. Glórias ao Senhor. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada com os irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, e o versículo de número 8. Glória a Deus, meditando em uma palavra para trazer neste culto, o Senhor me trouxe ao livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Glória a Deus.
nos diz a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Queridos irmãos, o livro de Atos, denominamos Atos dos Apóstolos, mas como conhecido na teologia pentecostal como Atos do Espírito Santo. E é o único livro na Bíblia que ainda não foi concluído a sua escrita, porque o Espírito Santo veio e não retornou para o céu, está conosco aqui. Glória a Deus. E falando de obra missionária, falando dos atos do Espírito Santo, o livro de Atos é um livro missiológico, é um livro que trata da obra missionária como um todo. Foi no livro de Atos que Deus levantou o primeiro missionário. Foi no livro de Atos que Deus tratou com a sua igreja para enchê-la do seu Santo Espírito, para fazer esse ide que Jesus deixou para que a igreja pudesse fazer. O derramar do Espírito Santo é uma promessa exclusiva de Deus. Exclusiva. Não é uma promessa humana. Não é uma promessa feita por um ser comum. Mas foi feita por um Deus invisível. Por um Deus sobrenatural. E me alegra quando o Espírito Santo envolve a igreja. Me alegra ver os irmãos atentos, esperando e dando continuidade a esse calor espiritual que é o avivamento espiritual. Glória a Deus. Uma igreja avivada é uma coisa linda. E muito tenho acompanhado a igreja em Arapiraca, a igreja em Alagoas. Para mim, que sou alagoano, é a melhor igreja do Brasil e do mundo. Não existe outra melhor que a nossa igreja no estado de Alagoas. Glória a Deus. A Assembleia de Deus no estado de Alagoas tem sido muito bem representada. Glórias ao Senhor. E o livro de Atos capítulo 1, versículo 8, é a continuação daquele versículo em que Jesus olha para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos, e diz: não se ausentem de Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Glória a Deus. Queridos irmãos, fazer missões, muita gente tem um entendimento, uma mente aberta, e às vezes interpretam mal o que é fazer missões. Pensam que fazer missões é somente ir além das fronteiras. Não, fazer missão começa por Jerusalém. O que o pastor está a realizar aqui, criando um grupo de evangelismo, isso é fazer missões. Glórias ao Senhor. Preparando candidatos também para a obra da evangelização, quem sabe até a nível estadual, a nível nacional e até mundial. Porque a evangelização mundial começa primeiro pela evangelização local. Glória a Deus. Queridos, essa palavra do livro de Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Os irmãos veem que essa promessa ela se cumpriu no capítulo 2, a partir do capítulo 2, e era uma profecia registrada já há muitos anos antes pelo profeta Joel. Glória a Deus. Quando ele diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Glórias ao Senhor. Queridos irmãos, a promessa feita por Deus é que derramarei do meu espírito. Ele não disse vou derramar do espírito dos anjos, ele disse do meu. Quando ele disse derramarei do meu, é algo particular dele. Glória a Deus. Quando o Senhor Deus diz derramarei do meu espírito, é algo que ele vai tirar dele e compartilhar com a sua criação, que é a sua obra-prima. Então louve a Deus, porque você tem a essência de Deus dentro de você. Bendito seja o nome de Jesus.
Derramarei o meu espírito. Não é uma obra humana, não é uma emoção, não é uma estratégia da igreja, mas é a promessa do próprio Deus. Glória a Deus. Quando falamos que Deus derramaria, ou vai derramar, ou já derramou do seu espírito, é algo particular, é algo que está dentro do coração de Deus, e hoje está também no seio da igreja. Você hoje está sendo privilegiados, por quê? Porque Deus te alcançou, te lavou, te revestiu e te encheu, e hoje você está dando testemunho desta verdade. Glória a Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, muita gente olha para essa promessa como algo que já ficou no passado. Não, Deus cumpriu no Pentecoste, mas ele se estendeu até os nossos dias. Glória a Deus. Na história da igreja sempre houve períodos na história da igreja em que o avivamento cessou, mas há mais de 100 anos que a igreja cristã no mundo está sendo incendiada por um movimento que nunca se apagou. Por quê? Porque uma vez o fogo aceso, diz a palavra, aquele sacerdote deve permanecer com fogo aceso todos os dias, e há mais de 100 anos esse poder, esse fogo foi aceso no Brasil e incendiou nações e está impactando vidas. Aqueles que já foram impactados pelo fogo do Espírito Santo, levante a sua mão e adore e glorifique a Ele, porque esta promessa não ficou no passado, está até os nossos dias. Até hoje o Espírito Santo está atuando, ele está se movimentando aqui, ele está se movimentando aí. Enquanto você adora o Espírito Santo, ele pode fazer algo mais por você. Ele pode distribuir dons espirituais, ele pode abrir as suas visões, ele pode abrir as revelações, ele pode envolver você no sobrenatural, e algo sobrenatural do céu está acontecendo aqui, porque já sentimos desde o início deste culto. É visível, não é invenção humana. O que sentimos aqui, como estão dizendo por aí, que falar línguas estranhas é coisa do passado. Estão dizendo por aí que o movimento pentecostal é uma farsa, que Deus não precisa de ninguém, ou seja, que Deus não derramou do Espírito Santo em nossos dias. Não, irmãos, nós somos provas disso, porque o nosso coração queima, e a promessa diz: nos últimos dias eu derramarei. A palavra derramarei quer dizer eu continuarei derramando sobre a tua posteridade, sobre os teus filhos. A promessa vai se estender sobre os teus filhos, sobre os filhos dele, e sobre todos aqueles que acreditam, e aqueles que acreditam que Deus ainda atua. Glorifique a ele. Hoje é noite de ceia e o Espírito Santo está aqui, o agente das missões está neste lugar. Continua disponível hoje. A despensa de Deus nunca se fechou as portas, nunca. Na despensa de Deus ainda tem um pouco, ainda mais, para ser derramado. Na despensa de Deus, através da sua oração, Ele vai derramar, vai continuar derramando. Glórias ao Senhor, porque a promessa ainda está de pé. Enquanto a igreja estiver plantada na terra, o Espírito Santo não vai deixar de atuar no meio dela. Vai ter sempre liberdade, encontrará sempre liberdade. O Espírito Santo tem liberdade aqui, irmãos. O Espírito Santo tem liberdade na sua vida, tem liberdade na sua casa, tem liberdade aqui no altar. O Espírito Santo está livre aqui no nosso meio, está livre aqui. O Espírito Santo está livre para se movimentar. Então nesse momento, eis aqui a oportunidade para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, começar a buscar. Para você que há muito tempo não fala línguas estranhas, perdeu esta essência, hoje é a oportunidade para você buscar e dizer: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, porque a promessa é para mim, a promessa é para mim, a promessa é para mim. Glorifique a Ele. Muitos estão, eu já escutei tanta coisa, principalmente por aí, aonde tenho passado no campo missionário. Talvez as pessoas praticamente já não crêem mais nas línguas estranhas,
Falamos, pastor Wilton, em línguas estranhas, parece que é algo estranho mesmo para eles. Eles não querem sentir. Faz alguns anos que eu escutei uma pessoa dizer que eu morro de vergonha de ser batizado com o Espírito Santo. Eu disse, meu Deus, que é isso? Que é isso? Que é isso? E na mesma hora eu disse, então você vai para o inferno. Porque quem não crê no Espírito Santo está cometendo um grande erro. Glória a Deus, glória a Deus. Jovens, a promessa é para você. Filhos e filhas, a promessa é para você. Eu acho lindo a palavra do Senhor quando diz no livro de Joel, glória a Deus, derramar é para todos, sobre toda a carne, filhos e filhas, velhos e anciãos, velhos e jovens, servos e servas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele derrama, a palavra de derramarei sobre todos. Não é sobre um, não é sobre um grupo, não é sobre todos. Então, se é sobre todos, fazemos parte do mesmo movimento. Estamos envolvidos na mesma nuvem. Estamos no mesmo ambiente onde o Espírito de Deus está. Porque Ele veio, Ele foi derramado, já foi derramado. Glória a Deus, em Atos 2 se cumpriu a promessa. E alguém disse, foi só para os apóstolos. Não, na igreja primitiva, séculos depois, glória a Deus, a igreja do primeiro, do segundo, terceiro século, ela foi incendiada pelo poder do Espírito Santo. Esfriou um pouco, depois passados a era da igreja pós-primitiva, o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo parece que esfriou. Mas no quarto e quinto séculos, Deus levantou alguém. E no quinto século levantou um chamado Gregório, que dizia, o meu coração está em chamas, a minha mente iluminada pelo Espírito Santo e a minha visão no céu. Aleluia, coração, mente e visão no céu, é aí que o Espírito Santo atua. Então, igreja em Arapiraca, nunca perca esta essência, nunca perca esse mover. Ei, crianças, jovens, adolescentes, adultos, obreiros, esta palavra é para os nossos dias, esse mover é para os nossos dias. Jesus, aleluia, ainda é o batizador com o Espírito Santo. Ele não foi, Ele é. Ele não foi, Ele é. Ele continua sendo o batizador com o Espírito Santo. É no nome dEle que falaremos novas línguas. Aquele que acredita, levante a mão para adorar, porque hoje o Espírito Santo, Ele pode te batizar, Ele pode te encher, Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. Enquanto você participar da ceia, pode ser o momento de se encher da presença, da virtude e da glória do Espírito Santo. Outro dia, eu ouvi um homem dizer que Deus não opera, somente Deus é tudo. Sim, mas Deus é 3 em 1, como diz, eu escutando, né? Ele dizia, Deus não necessita de 3, é um só. Eu digo, não, está equivocado, Senhor. Na fala dele, no meu pensamento dizia, está muito equivocado. É Deus em 3 e 3 em 1. Os 3 atuam tanto no céu como na terra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E às vezes eu digo, Senhor, nos surpreenda nesse culto. Lá na Argentina, em Pergamino, às vezes eu penso, meu Deus, faz um mover aqui. Senhor, faz tanto tempo que eu vi alguém ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, nos visita. Senhor, nos visita e Deus nos dá um culto semelhante a esse. Um culto cheio da presença, onde as pessoas saem, pastor, que culto abençoado, que culto glorioso. É verdade, irmãos, se você dá lugar, o Espírito Santo te visita. E Ele não somente visita com línguas estranhas, Ele te visita com dons. Às vezes nós queremos procurar tantas coisas, ver as coisas de Deus com a nossa própria visão, mas a Bíblia classifica isso. Eu disse que seria um tanto difícil. A Bíblia classifica isso como sobre toda a carne, vossos filhos, vossos velhos e jovens, servos e servas. O Espírito não é um privilégio de líderes, é a promessa para quem tem sede. O Espírito não é privilégio para aqueles que se julgam ser.
O Espírito é para aquele que tem sede, disse Jesus no capítulo 7 de João: aquele que tem sede, venha a mim. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E ainda melhor, quem crê, tome de graça dessa água. E disse a Bíblia que disse ele do Espírito Santo, que ainda não havia sido enviado. Quer receber o Espírito Santo? Vá até Jesus. Quer receber o batismo com o Espírito Santo? Procure Jesus hoje. Você que ainda não é batizado, se quer ser, procure Jesus, porque ele diz em sua palavra: aquele que tem sede, venha, venha, venha. E no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus se coloca de pé e diz, exclama dizendo: aquele que tem sede, venha. E quem crê, como diz a Escritura, rios de água viva correrão, correrão, correrão. Não ficará parado, não ficará parado. Vai correr, porque o Espírito Santo é um agente em movimento. O Espírito Santo é um agente em movimento. E se tem uma coisa que o Espírito Santo não gosta, é de ver um crente frio, apático, anêmico. Não, ele gosta de ver as pessoas animadas. É por isso que quando eu vejo o pastor Wilton adorando, eu digo: meu Deus, me ajuda a ser assim, me ajuda a ser igual. Me dá essa alegria, esta fé, essa graça, esse gozo, porque é disso que o Espírito Santo gosta. Coração livre, coração aberto, coração temeroso de Deus, sedento por esta água, sedento por esta presença. Igreja em Arapiraca, receba agora a virtude do Espírito Santo. A promessa que ele prometeu está de pé, está de pé, está de pé, está de pé, está de pé e nunca vai cessar. Adore a ele, 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 adore a ele. Peraí, que mais? Corre, mas de que eu mandar a gacia calar a barriga. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença dele. Eu sinto a graça dele me envolver. Sinta ele te envolver. Ele se movimenta perto de você. Ele se movimenta, irmã. Ele se movimenta, obreiro, perto de você agora. Dá lugar a ele, porque ele está a distribuir dons para te capacitar, dons para te encher, te preparando para a obra dele. Aleluia, aleluia, aleluia. O derramar do Espírito Santo, ele produz algumas manifestações. Primeiro, quando o Espírito Santo se manifesta, a profecia. Quando o Espírito Santo se manifesta, a profecia. Quando o Espírito Santo se manifesta, há sonhos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Choremando que amassuia remandaraia. Há tantos que já não profetizam mais. Há tantos que já não sonham mais. Aleluia. Há tantos que já não têm mais visões. Ei, eu quero dizer algo para vocês nesta noite. O fogo de ontem, ou seja, as cinzas de ontem, não prende o fogo de hoje. Não acende o fogo de hoje. Há muitos que ficaram detidos no passado, dizendo: eu era assim, eu tinha revelação, eu tinha visão, eu profetizava. Ei, o Espírito Santo não é Deus, aleluia, bendito seja Deus de ficar parado no eu tinha. Ele é Deus que ainda é, Ele é Deus que ainda faz, Ele é Deus que os dons ainda estão em evidência, e a igreja não pode perder esta essência. E eu sinto que antes do arrebatamento vai acontecer o maior e mais grande avivamento da história da igreja. Não é como o da Rua Azusa, não é como quando os missionários chegaram ao Brasil. Será centenas de vezes maior, porque o que Deus tem para fazer vai abalar o mundo, e a igreja tem que estar disponível para ele. Quando o Espírito Santo se manifesta,
ou quando o Espírito Santo é derramado, a boca fala do que o coração está cheio. Glória a Deus. Dizia John Wesley, dizia Matthew Henry, que uma alma santificada produz luz para o corpo. Ou seja, eu sou por fora aquilo que eu sou o reflexo daquilo que está por dentro. Glória a Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não perde tempo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele fala, os olhos veem, o coração queima. A alma queima, é como uma bomba que vai explodir. Bendito seja Deus. O coração de um crente cheio do Espírito Santo é uma coisa linda. Por onde ele passa, todos sentem. Por onde ele passa, as pessoas dizem, é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Ele faz a diferença, porque o Espírito Santo caminha com ele. Mas aqueles que perderam isso, há tantos que já perderam essa comunhão, esse contato. Mas hoje é noite de restituição, é noite de que o Espírito Santo, ele vai se movimentar no meio da sua igreja, e vai ter visões, e vai ter revelação, e vai ter sonhos, e vai profetizar. Vossos jovens, pastor, irão profetizar. Preparem-se, porque este congresso não será mais um congresso, será o congresso, e batismos com o Espírito Santo vai acontecer. Aqueles que creem nesta palavra, levante a mão, levante